Boa noite, tudo bem? Todos animados aí com frio e tudo para nossa live sobre o lançamento do curso de transferência de imagens sobre a superfície cerâmica. Eu tô muito animada porque é um assunto que eu amo demais e sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui na mensagem o nome da live, transferência de imagens sobre a cerâmica. Então, muito obrigada por estarem aqui, todos. Deixa eu fixar essa imagem aqui. Ótimo. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui no frio para a gente conversar sobre esse assunto, assim, que é um assunto que eu gosto muito. E finalmente estou conseguindo lançar um curso em que eu vou ensinar, compartilhar um pouco da minha pesquisa ao longo dos 13 anos. Eu tenho aqui um monte de coisa para falar para vocês e de imagens para mostrar. E antes disso, eu queria comentar o seguinte. Eu fiquei pensando muito assim, qual que seria o roteiro da live e de que forma que eu ia conseguir passar para assim a ideia do que realmente eu gostaria assim de comunicar no curso. Eu queria que a live tivesse muito essa fidelidade. Então, eu fiquei pensando assim, vamos fazer uma demonstração, mas são várias técnicas. Nesse primeiro momento eu estou ensinando 6 técnicas diferentes. E aí eu vou mostrar uma técnica, eu acho que as pessoas querem ver assim, possibilidades, ampliar repertório. E é muito disso que eu quero passar, que eu enfoco no curso, sabe? Que o objetivo é mostrar que a técnica, na verdade, ela é só um caminho, ela é uma ponte para você chegar em algo muito maior, que é desenvolver a sua expressão, a sua identidade, a sua poética, e é isso que eu quero passar com o curso, né? Mais do que a técnica pela técnica, porque quando a gente fala assim de impressão em cerâmica e tal, a maior parte das pessoas pensa assim, é a serigrafia. Mas a serigrafia, gente, é só uma... deixa eu só te falar uma coisa, Aline. Eu vou fazer... Aline e todo mundo. Eu vou fazer a apresentação, e é uma apresentação que vai ser com muita imagem e eu separei um monte de peça aqui e tal para mostrar para vocês. Aí a gente deixa as perguntas para o final. Aí, para não ficar perdendo tempo de rolar a barra, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: deixa para perguntar no final o que vocês querem perguntar, porque pode ser que ao longo da apresentação eu vou respondendo já a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Muita gente pensa assim, é só serigrafia. Serigrafia é a tela de silk, né? Essa telinha aqui que eu até deixei. É o mesmo silk screen que a gente usa em camiseta. Mas a tela de silk, ela é só a pontinha do iceberg de muitas possibilidades de transferência de imagem. Tem muitas coisas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E que eu vou mostrar agora. Todas as possibilidades, ou pelo menos as que eu coloquei aqui nesse primeiro momento, né, nesse curso que a gente está lançando hoje, para que você encontre qual caminho vai ser o melhor para você transmitir o que você quer, para você chegar no resultado visual com aquela especificidade que você quer. E então eu pensei o seguinte: são 13 anos de pesquisa. Como que eu vou selecionar qual das técnicas que vai ser interessante? Aí eu elenquei, considerando alguns aspectos. Eu vou contar para vocês quais os aspectos. Primeiro, que os materiais sejam simples e práticos. Acho que isso é muito importante. Seria complicado eu trazer aqui, por exemplo, tem
tem algumas pessoas que fazem no Brasil, ela é muito legal, com uma folha de poliéster super bacana. Difícil de conseguir essa folha aqui no Brasil, porque a nossa a tecnologia que a gente usa na indústria gráfica, a maioria ainda é placa de offset, porque é uma tecnologia cara, então você tem que comprar importado, é super caro. Para que eu vou ensinar isso nesse momento agora? Então, as técnicas que eu vou ensinar é com folha de seda, folha de sulfite, caneta Bic, coisas simples. Segundo aspecto, que sejam impressões práticas, mas eficientes. Porque tem algumas impressões que não dá certo para você utilizar, por exemplo, com peças que vão comida e bebida. Porque essas peças são finalizadas, a impressão é finalizada com spray. Um spray de verniz e tal, totalmente inadequado para utilitário. Então, assim, vou te falar, gravei as aulas falando, isso aqui você pode finalizar dessa maneira, que não dá para utilitário, mas você tem essa possibilidade que dá para utilitário. Eu também pensei, assim, em materiais alternativos. Como assim materiais alternativos? Eu tô em Vinhedo, perto de São Paulo, é fácil de conseguir entrar em contato com o fornecedor, mandar para cá, tá tudo certo. Mas, graças a Deus, com a oportunidade que eu tenho tido de rodar o Brasil, tem lugar no Brasil que o frete fica mais caro do que o produto em si. Então, um exemplo prático de material alternativo, eu vou mostrar uma fotinho para vocês aqui, que eu já deixei separado, é essa aqui, por exemplo. Aqui. Vocês estão vendo, é um bastidor de bordado com um tecido de voal, que é um tecido de forro de cortina. Para quê? Para fazer os decalques. Eu ensino você a fazer o próprio decalque, depois você precisa passar um verniz em cima, que é aquela película, e aí você vai usar um material assim. E aí tem uma outra foto que eu ensino a fazer também o decalque, que tem aqui, olha, tô mostrando. Embaixo dessa tela, eu coloquei as partes de decalque que eu mesma pintei com material cerâmico e tô aplicando aqui o verniz, sem muita complicação, tá? Então, tem o método oficial, vamos dizer, e eu sempre que possível e que eu já pesquisei que vi que dá certo, tem algumas coisas que você consegue fazer com materiais alternativos e materiais simples, às vezes até com cola escolar, e aí vamos usar isso. Eu também pensei assim em imagens, vários tipos de imagens, porque todo mundo me pergunta, que tipo de imagem que eu posso fazer, né? Então você pode fazer qualquer tipo de imagem, tá? Aí uma amostra aqui. Você pode fazer texto, você pode fazer fotografia, você pode fazer desenho, tá? Aqui, desenho, né? Então, você tem uma gama de possibilidades. Pensei também nessa questão de você conseguir fazer todos os tipos de peça, desde uma proposta mais artística, que você não tem algumas questões, por exemplo, de toxicidade, porque não vai o alimento aqui, e nem a questão de firmar com um produto que pode ir na máquina de lavar louça, no micro-ondas. Mas você também, às vezes, pode querer fazer um prato, pode querer fazer um copo, e aí você vai querer uma impressão que tenha toda a segurança possível. Então, isso daí também foi um dos aspectos que eu pensei assim, sempre mencionar quando você pode fazer, em qual momento e com qual material, né? Então, muito bem. E por último, mas talvez o mais importante, eu pensei nessa questão da poética, da identidade visual. E aí, qual que seria a ideia, assim? Que é o objetivo onde você quer chegar. É o ponto de chegada. É a sua expressão. Mas isso é muito bonito, só que é muito teórico, bem abstrato, assim. Então, me preocupei de trazer isso muito para o concreto
E eu vou dar um exemplo assim, como concreto. Fazer análise mesmo de obras. Aí eu trago as referências maravilhosas, que eu considero são as principais referências aqui no mundo atual, contemporâneo, da Graciela Olho, já vou falar um pouquinho dela, do Paul Scott, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa prática, assim, uma das análises que eu faço, dentre muitas em uma das aulas. Então aqui eu tenho umas transferências de imagem, com algumas propostas. Aí eu acho que você consegue enxergar que tem a foto de uma criança aqui, ela tá na frente de uma oca indígena. Essa mesma imagem eu passo aqui, tá aqui o rosto da criança, e daí eu passo aqui também, aí você consegue enxergar um pouquinho melhor. Cada uma com um material diferente e com uma proposta, com uma técnica diferente. Aqui com óxido de ferro, aqui com óxido de manganês, aqui com óxido de cobre. Qual que é a minha ideia desses painéis? Esses painéis fazem parte de uma proposta em que eu quero representar a memória humana. E a memória humana, ela não é aquela coisa certinha assim que você tem uma lembrança, você sabe exatamente o dia, o momento, o local, exatamente o que aconteceu. Não, são nesgas de memória que aparecem e desaparecem. São desfocadas assim. E é exatamente isso que eu queria passar com a transferência. Que tem momentos que você tem uma nitidez de onde você sabe isso, de onde vem essa memória. E tem momentos que isso está completamente esfumaçado, está completamente como se fosse uma nuvem de fumaça, assim. Isso tem muita relação também com a fragilidade da memória cultural, porque eu faço uma pesquisa da cerâmica indígena, das inscrições indígenas e de como isso me afeta e afeta a identidade brasileira. Então, tem algumas situações, por exemplo, aqui, em que a imagem ela tá completamente desfocada, mostrando mesmo esse apagamento simbólico das tradições, sabe? Então, esses painéis com essa proposta, algumas vezes nítidas, algumas vezes desfocadas, elas vão dialogando com essa ancestralidade, com essa herança cultural. E como que eu faço isso? Eu faço utilizando uma transferência direta com uma imagem que foi impressa numa folha, com uma imagem que foi impressa numa impressora a laser, que tem um toner com alto índice de óxido de ferro, e aí eu consigo ter esse tipo de imagem. Aí eu escolho uma outra imagem, uma outra técnica com óxido de cobre que dá esse esfumaçado, combinado com uma frita mole, para abrir esse halo, para mostrar essa coisa efêmera. Então eu vou escolhendo a técnica e os materiais de acordo com o que eu quero expressar. Então é muito disso que eu trago no curso, numa das aulas introdutórias, para que quando você chega nas 6 técnicas que eu estou propondo agora para compartilhar, você escolha as peças do seu quebra-cabeça. Qual técnica eu quero, qual material eu quero, qual superfície eu quero, e aí você consegue transmitir exatamente aquilo, porque cada tipo de impressão, ela vai te dar um resultado visual completamente diferente. Então, isso foi uma coisa assim que eu me preocupei muito. Outra coisa que eu percebo que falta um pouco, assim, são referências, né? Então, as referências, e eu dialogo bastante, assim, sobre a referência não como uma cópia, mas como uma coisa que te inspira mesmo. Então eu trago as referências literais de outros perfis, de outros ceramistas, como a Graciela Olho, que é assim, minha musa inspiradora, e o Paul Scott. E aí eu separei os livros aqui para mostrar para vocês. Referências bibliográficas, referências no Instagram.
Então, assim, esse, por exemplo, é um livro que é a Bíblia para quem quer fazer transferência de imagem, do Paul Scott, com quem eu tive o prazer de trocar mensagens, de trocar, contar para ele um pouco da minha dissertação, ele me mandou o material dele e tal. Essas também são referências literais, assim, e referências, vamos dizer assim, muito visuais, porque tem vários tipos de transferência de imagem, de vários artistas, com várias propostas e tal. Tem algumas referências bibliográficas que eu trago também, que são mais filosóficas. Esse livro, eu acho assim que é um dos livros mais maravilhosos que tem de cerâmica contemporânea. Não é especificamente de cerâmica gráfica, mas assim, que tipos de mensagem que as pessoas transmitem através da cerâmica. A autora, ela separa em blocos, assim. E outras referências também, que não são especificamente do mundo da cerâmica. Referências da botânica, referências de estamparia de roupa, referências filosóficas. Por exemplo, quem gosta de ler, quem gosta de filosofia, a semiótica, ela tem tudo a ver com a imagem na peça de cerâmica. Porque quando você coloca uma imagem numa peça de cerâmica, você desloca a função inicial dessa peça de cerâmica. Isso é um jogo de símbolo, ícone e signo fantástico. Então, assim, trago algumas referências, sugestões, né? O objetivo é realmente ampliar o repertório visual, cognitivo, sensitivo. Então, isso tudo, assim, eu acho muito importante a gente ter também num curso, porque nós estamos falando de arte. Aqui não é a técnica pela técnica, é a arte, a expressividade, né? Assim, quando eu comecei a fazer cerâmica, alguns bons anos atrás, eu fui atrás da técnica, como acredito que a maioria dos brasileiros. A gente vai porque a gente quer aprender a fazer o copo, a gente quer aprender a fazer o acordelado, o pinte, quer fazer a técnica do torno e tá tudo certo. Mas chega um momento que você vê que não é só isso. Por que eu tô falando a maioria dos brasileiros? Porque a forma como a nossa organização educacional na parte da cerâmica tá estabelecida hoje, a gente vai para um ateliê muito voltado em como fazer isso. Em alguns outros países em que você tem uma instituição escolar, já vem em paralelo o como, o porquê e assim, uma transcendência de sair da matéria e o que você quer se expressar com aquilo. Aqui a gente vê que é muito assim, primeiro a gente vai no como, aí chega uma hora que isso satura, deu. Eu quero mais do que isso. Então eu fui procurando outras coisas assim. Teve um momento aí que eu parei de fazer cerâmica e fiquei trabalhando muito como fotógrafa. E tive a sorte, mas foi muita sorte mesmo, da Silvia Barrios vir para o Brasil, que é uma pessoa que ensinava, trabalha muito com serigrafia. E uma colega falou assim, olha, tem uma ceramista argentina que tá dando um workshop lá no ateliê da Regina Escher. Ela vai ensinar como colocar fotografia na cerâmica, tem tudo a ver com você, né? Você fazia cerâmica, aí você é fotógrafa. Aí lá fui eu, despenquei pra São Paulo, pro ateliê da Regina Escher. Eu acho que eu pus até a foto dela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa é a Regina Barrios. Essa foto é no ateliê da Regina Escher, eu acho que é uns 13, 14 anos atrás, mais ou menos assim. Então, lá fui eu. E beleza. Fiz o curso, era uma forma muito diferente do que eu faço a serigrafia hoje, mas foi uma bela porta de entrada. Aí depois disso, esse foi o meu primeiro contato mesmo com essa possibilidade. Então o que a gente fez lá? A gente fez a serigrafia direto na cerâmica, só que todas as serigrafias elas eram em superfícies retas, porque a gente usava a tela serigráfica emoldurada e presa no bastidor. Mas assim, olha que legal, a gente queimou uma peça no raku, então mostra isso daí também. Aí a gente queimou... fez assim, esse foi com um decalque que a gente mesmo aprendeu a fazer. Então, isso eu trago também no curso, como fazer o seu próprio decalque. Se você não quer comprar pronto, você pode fazer ele do começo ao fim dentro do seu ateliê com materiais simples.
Como imprimir a foto com a tela serigráfica num azulejo comprado pronto. Esse é meu filho quando ele era pequenininho. Hoje ele tá com 21 anos. Então, foi uma super porta de entrada e me aventou para essas possibilidades. Depois, eu fiz o curso com o professor Carusto de fotocerâmica. Então, aí vocês vão ver, esse curso, assim, eu fiz há muitos anos atrás. Vocês vão ver que as minhas imagens, elas se repetem muito, assim. Eu uso e abuso das mesmas imagens. Essa fotografia, ela vai voltar várias vezes em vários formatos. Esse daqui, essa exposição é feita direto na luz do sol. Pega a transferência e coloca na luz do sol, assim, e ela grava. Não ficou assim na primeira que eu fiz, né? A primeira assim, mas... E eu falo muito também dos erros. Tá bom, é isso que a gente quer quando a gente vai imprimir ou transferir alguma coisa. Mas eu vou te falar que isso aqui me ensina muito mais. Porque aqui, nessa peça, eu aprendo o tempo de exposição, a quantidade de material que eu coloco aqui são óxidos, como que eu vou limpar, qual é a qualidade da matriz. Então, entender também a transferência de imagem como um processo e nunca como uma coisa acabada. Porque você pega aquela imagem e você vai trabalhando aquela imagem em várias possibilidades, em vários tamanhos, em várias matrizes, para você ver qual é a melhor possibilidade daquilo, qual é o melhor resultado que te agrada naquele momento. Depois passa uns anos, você volta para... É outra coisa que você gosta. Era muito focada em foto e tudo que era revelação, vamos dizer assim. Hoje, a que eu mais gosto é a impressão, a transferência a partir de impressão a laser, que é uma folha de sulfite. É isso aqui. Uma folha de sulfite impressa. Coisa mais simples do mundo. Com óxido, com engobe, com tinta corante, enfim. Deixa eu seguir aqui. Aí depois, na época que eu estava fazendo mestrado, sobre impressão, transferência de imagem, quem foi a minha orientadora foi a Norma Grimber, maravilhosa. Eu referencio 6 artistas, entre eles o Paul Scott, foi quando eu entrei em contato com ele, e a Graciela Olho. E aí, a Graciela Olho, que é essa pessoa aqui, que é essa pessoa aqui, maravilhosa. Vocês que gostam desse assunto, têm que conhecer ela. E foi assim, para mim, um divisor de águas. Porque ela não só é uma pesquisadora. Bom, vamos começar. Ela é uma artista maravilhosa, transgressora total ao último. Daí ela é uma professora super bondosa, que vibra com a aprendizagem do aluno, que quer te ver para frente e ela vai te empurrando e ela, sabe, é bacana. E ela é uma pesquisadora, assim, incansável. Então, ela tem milhares de técnicas que ela ensina, que ela mostra, que ela conversa, que ela discute, com uma coisa que ela fala da cerâmica expandida, que é de expandir a mente, de trazer essa possibilidade de materiais alternativos. Assim, beleza. A serigrafia, o oficial é isso aqui. A gente faz com a emulsão, tarará, tudo certinho. Agora, como é que você pode fazer com outras coisas? Eu sei que no final a gente estava fazendo serigrafia com cola escolar, de aço, a coisa mais assim alternativa possível. Para quê? Para possibilitar o acesso, para que todos consigam fazer, para não ser um material difícil que só alguns têm acesso. E uma coisa que eu nunca vou me esquecer, a gente estava numa aula e aí a gente tinha as tarefas e tinha que realizar a tarefa e depois apresentar o resultado da tarefa. E era uma colega e ela falou assim: então, eu não vou conseguir apresentar. Por quê? Não, porque me deu tudo errado, eu sinto muito, me desculpa, eu não consegui fazer. Ela falou: para tudo. Para. Nós não estamos aqui para fazer coisa certa. A gente está aqui para aprender. E você aprende quando a imagem sai e quando a imagem não sai. E isso não quer dizer nada. Hoje a tua imagem não saiu, amanhã pode ser da outra. Ela falou: tem dia que eu sei que eu vou fazer alguma coisa e me sai tudo maravilhoso, e tem dia que não sai nada. E tá tudo certo. Essa valorização do processo enquanto forma de aprendizagem é libertador. Porque você não tem o compromisso final.
E aí tudo te traz informações e no final a gente gosta de tudo e percebe que tudo tem a sua função. E em algum momento ele vai ser útil para você. Como, por exemplo, quando eu comecei, imagina que eu queria uma imagem assim. Eu não queria uma coisa borrada, desfocada. Eu não queria uma coisa sobreposta. Eu queria uma imagem certinha. Como eu vejo muitos alunos chegando em mim. Não, eu quero aquela fotografia ipsis literis. Tudo bem. Só que para fazer isso aqui, eu vou te falar que foi muito mais acurado o meu controle da luz, da quantidade de óxido, para eu conseguir esse borrão do jeito que eu queria. E para entender o que aconteceu. Então, enfim, eu acho assim que é um mundo que a gente explora e se liberta, tá? Isso foi minha impressão pessoal e é isso que eu quis trazer. Agora eu pensei de responder assim, as perguntas normais, de adiantar as perguntas que todo mundo me faz quando eu falo que eu faço transferência de imagem. Pode pôr fotografia? Pode. Então, a fotografia. Pode pôr fotografia com diferentes técnicas e ela vai sair com diferentes formas de nitidez. E aí, para você fazer uma fotografia, você tem que aprender a tratar a imagem. E eu também ensino a tratar a imagem de uma forma muito simples. Desde quem quer tratar no Photoshop, beleza, eu ensino. E também com um aplicativo de celular. E até hoje em dia com a IA, você consegue ter uma imagem própria que ela sirva como matriz para você fazer, seja uma transferência com papel, seja com tela serigráfica, né? Então, você pode fazer pode fazer textos e pode fazer desenhos, né? Então, eu tô com super pouca peça aqui, porque tá tudo embalado já pro contável. E você pode fazer desenhos diferentes, tá? Então, essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz. Depois, que tipo de superfície? Ah, pode pôr logo também. Eu separei uma aqui que várias pessoas me perguntam sobre logo. Aqui, olha, dá para você fazer o logo. Esse é de um cliente, se você quiser fazer o seu próprio logo, fica perfeito, fica bem nítido, tá? Então, esse dá certo, ótimo. Aí, que tipo de superfície, perguntam? É só na peça que já tá esmaltada? Não. Como tem várias técnicas, você pode transferir a imagem para uma superfície que tá úmida, uma argila que você acabou de abrir. Quando a argila já começa a secar e ela apresenta assim uma certa porosidade. Quando a argila já tá em ponto de osso, quando ela tá no biscoito e quando ela já tá esmaltada. Tem técnica para todos os momentos da nossa superfície. A nossa superfície é a superfície mais bacana que tem para você transferir e imprimir imagens. E isso quem disse não fui eu não, foi o Paul Scott na abertura do livro dele, que eu fiz questão de colocar na abertura também desse curso. E ele fala assim, é uma superfície maleável que aceita ser mudada de forma, que aceita ser impressa com baixo relevo, com alto relevo. Então, nós podemos afirmar que os ceramistas são os primeiros impressores do mundo. As primeiras pessoas que realmente deixaram as suas marcas. Então, isso é muito legal, né? Outra coisa que me pergunto assim, a qualidade da impressão. A qualidade da impressão, ela vai depender, qualidade no sentido de nitidez da imagem e tal. Ela vai depender do tipo de impressão que você vai querer fazer, do seu cuidado com a matriz, né? Então, aí eu ensino o que é matriz e tal, como tratar essa matriz, os cuidados que você tem que ter com essa matriz. O que mais? Por exemplo, que tipo de cuidado? Ah, Flávia, você tá falando muito, né? Ai, Dalila, não faz assim não, querida. Agora não dá, peraí. Deixa eu só tirar a Dalila daqui, senão... Ai, gente, peraí, só um minutinho. Desculpa aí. Então, aqui, olha, uma impressão a laser, por exemplo. Isso aqui é uma impressão que ela tem uma boa qualidade e vai resultar uma boa transferência. Ela, você vê que ela tá até brilhante aqui, assim, tá? Se eu tiver uma impressão que não tenha boa qualidade, vamos comparar.
essa imagem aqui vai sair borrada. Então, aprender a entender a matriz e como preparar a matriz é a base, é o alicerce do seu castelo. Entender quando você tem que fazer, dependendo do tipo de técnica que você escolhe, quando você tem que fazer uma matriz positiva e uma matriz negativa. Quando você está trabalhando com letras e números, ou quando você faz questão que a imagem fique do mesmo lado da matriz original, aí você tem que entender a técnica e saber se você vai ter que preparar a matriz normal ou se você vai ter que preparar ela espelhada. Então, para isso, o que eu imaginei no curso? Eu montei uma aula em que as pessoas vão entender, eu chamo de mapeamento da transferência sobre a cerâmica. O que é esse mapeamento? É você entender os elementos chaves que em qualquer transferência você tem que saber eles. E aí, quando eu olho, às vezes o pessoal me pergunta assim, ai Flávia, que técnica é essa? Como é que faz isso? Eu olho, eu já sei qual que é. Por quê? Porque eu olho os aspectos, esses 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Você tem que entender a matriz, como preparar ela, os materiais que você precisa, que tipo de material. Então, caneta Bic, uma placa de vidro, se você precisa de uma lâmpada, se você precisa da tela de silkscreen, então, os materiais que você precisa. A solução intintável. Esse termo eu roubei lá da Argentina, que eu achei maravilhoso, porque quando a gente fala esmalte cerâmico, não é necessariamente esmalte. Tem técnica que a gente usa engobe, tem técnica que a gente usa tinta cerâmica, tem técnica que a gente usa o óxido. Então, não é um esmalte, é uma solução intintável. Essa solução intinta, e aí esse material ele tem que ter uma resistência ao calor do forno na hora da queima. Beleza, então eu falei da matriz, como você preparar, prestar atenção na matriz que você tem, prestar atenção nos materiais que você precisa, prestar atenção na solução intintável e na superfície. Porque essa superfície ela tem que combinar com a solução e ela tem que combinar com os materiais e com a matriz. Se essa superfície é uma argila que está úmida, se ela está seca, se ela está no biscoito ou se ela está esmaltada. Então, você entendendo a estrutura, que toda transferência tem esses 4 elementos, fica super fácil, você não precisa ficar decorando e olhando toda hora. Beleza, serigrafia. O que eu tenho na serigrafia? Eu tenho uma matriz que vai preparar a tela serigráfica, então eu tenho que saber que essa matriz ela não precisa ser invertida, ela precisa ter um bom contraste. Eu tenho o material, qual é o material? A tela serigráfica, eu tenho que ter um material que emulsifica a solução intintável para ela não vazar, para ela não borrar. Isso pode ser um CMC, pode ser uma tinta de gravura, o que for. Eu preciso ter um rodinho, um pincel para passar, eu particularmente não gosto de passar com o dedo. Eu tenho que ter, então, a solução intintável. O que é essa solução? É um esmalte, um corante, um óxido que vai passar uma vez só e vai fixar, porque eu não fico passando várias vezes, senão eu borro a imagem. Então, não pode ser já um esmalte reativo e tal. Você vê como vai ficando fácil? E eu preciso ter a superfície cerâmica. Onde que eu posso aplicar a serigrafia? Eu, Flávia, aplico desde a hora que ela tá molhada até a hora que ela já tá esmaltada. Isso aqui é uma serigrafia. Isso aqui é uma serigrafia na peça crua. Essa é na peça esmaltada. E tem as serigrafias em biscoito. Essa aqui foi uma serigrafia em biscoito. Então, você pode, desde que você... Aí, tá, eu escolhi no biscoito, então eu tenho que ajustar a solução pro biscoito. Eu escolhi na peça esmaltada, eu tenho que ajustar a solução para a peça esmaltada. É isso que eu tenho que fazer. Então, você sabendo esses 4 elementos, você não precisa ficar decorando. É uma sequência lógica, tá? Então, busquei essa didática, vamos dizer assim, porque eu não quero a pessoa ficar a vida inteira dependendo de mim. Eu tô dando essas 6 técnicas. Se Deus quiser, vou conseguir ensinar mais no futuro.
Mas eu quero que a pessoa explore e traga outras técnicas, porque tem muitas possibilidades, né? Daí os materiais que a gente usa, assim, folha de sulfite, papel de seda, um almofariz, aí aqui, ó, almofariz pra macerar, porque a gente usa frita, usa óxido, usa corante em pó, tudo material que tem no ateliê de cerâmica, caneta Bic, nada absurdo, assim, não dá, né, que eu já mencionei no começo. Essa solução entintável, vou mostrar pra vocês, eu deixei até aqui separado, ó. Pode ser esmalte cerâmico, daí tem que ser aquele tipo de esmalte cerâmico que você passa uma vez só, como eu já comentei. As tintas corantes, olha, eu mostro como usar e eu gosto de vários produtores brasileiros. Tem a Casa do Ceramista, que é super boa, você tá vendo o poder dessa coloração aqui? Tem do Rize, que tem umas cores lindas, os corantes do Rize também eu uso bastante, o engobe do Rize dá para fazer vários tipos de transferência. Tem da Prisa Spaluto eu vou mostrar depois, que é uma coisa muito fofa que ela preparou. E tem, ó, spoiler total, não tem nem rótulo essa ainda, que a Gaia vai lançar no Contaf, umas tintas corantes também. Mas eu também ensino a fazer a sua, né? Se você quer fazer a sua própria tinta com óxido, com corante em pó ou o seu esmalte. Então isso é bem flexível assim, né? Que a gente usa. Uma coisa importante também falar. Tipo, eu uso bastante frita. Então assim, se eu quero uma imagem, eu vou mostrar esse aqui que isso é ótimo. Aqui eu usei de propósito o óxido de cobre, porque ele dá esse halo esfumaçado assim, e eu gosto muito dele. Aqui eu misturei o óxido de cobre com a frita 621. Ela é uma frita mais durinha assim, e olha a cor do óxido de cobre, como ficou um cobre mais escuro assim, tá? E você consegue ver o esfumaçado, mas a linha tá bem nítida. Aqui eu misturei, aqui eu fiz as algas marinhas. Aqui e aqui, eu misturei o óxido de cobre com o 0,96, que por si só é uma frita mais mole, mais reagente, que abre mais do lado. E aí eu mudei a proporção para ter mais 0,96 para ele ficar essa coisa, para dar essa sensação de profundidade. Quem já mergulhou sabe que dependendo da visibilidade, quando tá mais longe assim, você vê só alguns vultos, você não vê a imagem. Era isso que eu queria trazer para esse prato. Uma coisa mais assim, parece que tá lá longe, uma coisa mais aqui na cara. Isso tudo é a mesma transferência de imagem, o mesmo óxido, eu só mudei a frita e a quantidade. E já consigo esse efeito. Entendeu? Então, se você entender essa estrutura, você vai escolher as peças do seu quebra-cabeça e você pode pegar o mesmo material e ter várias possibilidades de aplicações. Então não precisa ficar decorando, não precisa comprar exatamente esta cor, este material que eu tô te ensinando. Porque a proposta aqui é ter um curso que vá desde a pessoa que é super iniciante até aquele que é super experiente e que todos consigam fazer. Aquele super experiente já tem um óxido que ele gosta muito, já tem uma frita que ele gosta muito. Beleza, ele vai entender a estrutura, ele vai aplicar todo aquele material que ele já tem que ele gosta. O iniciante vai experimentar e vai descobrir qual ele gosta, mas ele vai conseguir também. Então, e aí você consegue aplicar a técnica em si. A técnica em si é uma receitinha, eu te mostro, ó, aqui você vai fazer assim, você vai tomar cuidado com isso, mas você já entendendo essa estrutura, você vai conseguir fazer e vai conseguir nadar de braçada, né? Então, as técnicas que eu escolhi, que são mais simples, que as pessoas me perguntaram também, qual técnica você vai ensinar, eu vou mostrar as fotos para vocês, ó. A primeira aqui. Eu escolhi o decalque, que é uma coisa que a pessoa pode comprar um decalque pronto, ela pode fazer o próprio decalque, eu mostro como fazer o decalque. O decalque você pode aplicar em cima
de uma peça que já tá esmaltada, acho que dá pra ver ali dentro do bowl, ele tá esmaltado em azul. E aqui fora, ele não tá esmaltado, eu apliquei direto no corpo cerâmico. Nossa, mas o decalque não gruda. Gruda, eu ensino como. Tem vários materiais que você pode passar na peça de cerâmica, desde o decal fix, que é específico, até outros materiais, até laque de cabelo você pode passar que gruda. E eu mostro os testes, mostro as peças com isso, então dá pra passar. Decalque é só de baixa temperatura? Não. Se você quiser o seu de alta temperatura, você vai fazer com material entintável de alta temperatura. Eu tenho decalque de 1240 aqui. Ah, o decalque só dá pra fazer com cor sólida? Não. Você pode fazer com lustre metálico. Mostro também como fazer. Então, eu acho que é uma coisa assim, bem versátil o decalque, tá? Aí, depois, a próxima que eu escolhi foi intermediada por vidro. É essa aqui. Ninguém dá nada para essa técnica, eu adoro, porque olha a delicadeza dessas linhas. Então, você desenha com os óxidos, você desenha à mão livre. Teve uma aluna que fez, ela desenha super bem, ela fez vários perfis, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, super delicado. Aqui não tem nada nesse trabalho, ele tem óxido de ferro, em cima na boca é óxido de cobre, e um esmalte verdinho claro aí, amarelinho, e ficou um chuchu esse conjunto aí. Depois eu ensino a transferência carbônica. A transferência carbônica é essa aqui. É uma folha de sulfite que a gente transforma num papel carbono com material cerâmico. E em cima dela, desenha. Não sei desenhar. Vou te falar que eu também não. Eu treino, hoje já tô até me saindo bem melhor. A André Consentino não pode nem me ouvir falar isso, porque ela ensina a desenhar super bem. Ela fala, todo mundo é capaz de desenhar, e foi ela que me estimulou. E o Luciano fala assim, desenho é treino, treina, ele pega no meu pé e eu treino. Mas o fato é, esse daí eu desenhei em cima de uma folha de papel carbono, que eu ensino a fazer, com óxido de cobalto. Esse daí eu usei aqueles acetato, aquelas... Aí esse eu esqueci de separar pra vocês verem, aquelas máscaras de acetato, de artesanato, assim, bem simples, uma coisa, né? Aí depois a serigrafia, que é o que todo mundo acha que só tem a serigrafia. Não, mas é maravilhoso também, é muito legal, cheio de possibilidades. E não precisa ser só como eu aprendi com a Silvia Barros, numa superfície reta. Ela pode ser em qualquer tipo de superfície. Daí eu ensino também esses macetezinhos aí, da gente ter alguns materiais que a gente pode transferir em várias volumetrias, porque afinal de contas, cerâmica você faz peça com volume, né? Não é só peça reta. E aí a serigrafia, aí a transferência de imagem a partir da cópia laser, que é essa aqui, que foi um Reels que um monte de gente me perguntou, nossa, como você conseguiu? Gente, esse desenho é isso aqui. Aí eu passo o óxido de ferro aqui. A cópia laser, ela tem uma propriedade repelente de materiais à base de água, por conta do acrilato que tem aqui no toner. Então, eu pinto, esse daí tá pintado com óxido de ferro. E depois a gente transfere para peça de cerâmica. Então, é uma coisa assim também super fácil de conseguir uma cópia dessa. Eu pago aqui em Vinhedo, que tá longe de ser uma cidade grande, assim, eu pago R$2 a cópia super bem feita, assim. Então, isso é uma coisa fácil de você conseguir. Até mesmo, tá bom, na minha cidade não tem, mas você pode pegar, pedir para uma gráfica, a gráfica te manda, é muito barato te mandar folha de sulfite pelo correio. Então, isso também fiquei pensando. Aí a outra Peraí, deixa eu pegar, separei aqui. A outra é o seguinte, é a transferência também com cópia laser, mas quando o toner tem um alto teor de óxido de ferro. O óxido de ferro, vocês sabem que é um óxido cromóforo que dá um tom amarronzado, assim, no geral, mas aí eu também falo bastante sobre óxidos, assim, eu acho importante, já vou voltar nesse assunto. E o óxido de ferro, ele dá esse tom, assim, amarronzado, né?
Então, aí se transfere para a superfície, aí mostro como usar o acrilato, o salicilato de metila. O nome é feio, mas todo mundo conhece, que é a base do gelol, das salompas e tal. Só que ele é muito forte, ele acaba borrando o desenho, então eu ensino a fazer a proporção com outro material para ele não borrar. E aí a gente transfere para a superfície cerâmica e queima, e como o óxido de ferro resiste à temperatura, ele permanece. Então, essa, por exemplo, é uma imagem que foi transferida exatamente do jeito que vocês estão vendo na foto, tá? Então, essa foi a ideia. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Sempre com esse objetivo, assim. A técnica, ela é super bacana. E tem gente que me falava assim, nossa, mas você vai ensinar, né? Aí todo mundo vai saber fazer. É esse o objetivo. É exatamente isso que eu quero, que as pessoas saibam. Porque o que ia ter adiantado pesquisar tanto e levar tudo embora comigo? Mas ela é um caminho para você mostrar quem você é. Então você pode escolher a mesma técnica, só que as combinações que você vai fazer, elas vão falar de você. Então a tua peça vai ter um jeito. E quando eu olhar para tua peça, eu vou ver você. E que no final é isso que a gente quer. A gente quer que uma pessoa entre numa galeria, entra numa loja e olhe e fala assim, nossa, essa peça é de fulano. É, sou eu, no caso. Por quê? Porque ela tá me vendo. Ela tá vendo o meu ponto de vista, ela tá vendo como eu enxergo o mundo, como eu me relaciono, qual é a minha opinião. É isso que a gente quer, não é? Então, esse foi assim o foco do curso, mais do que a técnica da transferência em si, a técnica bem dada, certinha, com todos os poréns, e sempre estimulando você a encontrar o seu caminho, né? Então, bom, o diferencial que eu acredito do curso, quando eu tava montando, você falava assim, o que eu vou falar para as pessoas que é o que eu acredito que é o diferencial do curso? É esse. É você entender e aprender direitinho para seguir o seu caminho, tá? Para mostrar para mim e para o mundo inteiro quem você é, o que você quer. Aí, agora a gente está fazendo o lançamento hoje, que vocês já sabem, e nessa condição especial de lançamento que vai até domingo, o valor do curso, me perguntaram, R$ 497, mas dá para parcelar, tá? E até domingo vai ter algumas ações aí super legais de lançamento mesmo, de festividade, porque eu tô muito feliz de conseguir, faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse curso, e eu acho que quando a gente lança uma coisa nova, a gente tem que fazer isso mesmo, tem que comemorar, né? Então, quem entrar até domingo vai ganhar uma aula de aquarela com cerâmica. Então, eu vou ensinar a fazer aquarela na peça de cerâmica, os materiais adequados, conseguir toda essa leveza do desenho com a água e tal, e por cima disso, aplicar a serigrafia e a transferência de imagem. Como que a gente faz para não borrar, como que a gente faz para isso virar um utilitário, um prato, um copo e tal. Então, vai ser um dos presentes aí de lançamento. O outro que eu queria mostrar pra vocês, gente, olha que fofo que a Pris Spaluto montou. Olha que coisa mais linda, olha o capricho. A Pris Spaluto é dona do Centro de Cultura Cerâmica e ela tem uma linha de tintas corantes que chama PL, que eu gosto bastante, e ela montou 3 caixinhas dessa. Aí eu falei assim, vamos sortear as caixinhas para os 30 primeiros alunos. Esses 30 primeiros alunos já passou muito, porque a gente sempre faz um pré-lançamento para quem já é aluno do Cerâmica em Casa, que tem tratamento VIP, sempre acesso em primeira mão. E esses 30 alunos já foram. Aí a gente falou assim, como que nós vamos fazer? Então, eu vou montar. Isso eu fiquei sabendo ontem. Eu mandei o comunicado ontem à noite, já rapidinho acabou os 30 alunos. Então, a gente vai fazer 2 sorteios, tá? Desses kits da Pris, e vou montar mais 3 kits. Aí nesses outros 3 kits eu vou colocar lançamento
da Gaia, as tintas corantes da Prises Paluto, do Rise e também, aí saiu na vantagem, e também uma tela serigráfica da Soft Stencil. Olha que fofo, a tela serigráfica, tá? Vai ter esses modelos aqui de tela, tá? Que eu gosto bastante do material da Soft Stencil, porque a tela serigráfica, na verdade, só comentar assim, ela tem várias malhas, né? E aí, quando você manda fazer, você tem que tomar esse cuidado. Ela pode ser solúvel em água, solúvel em outro tipo de material. E aí, eles lá na Soft Stencil, eles sabem certinho. Aqui fica bem pra cerâmica e tal. Então, assim, não tem chabu, dá muito certo. Então, nós estamos montando a toca de caixa, mais 3 kits para conseguir fazer esse sorteio. E também foi muito legal, e eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, que são bem bacanas também, que é o pessoal da Soft Stencil, da Gaia, da Rise, que estão dando cupom de desconto para os alunos que comprarem até o dia 31. Vai ter lá, a gente tá vendo como organizar isso para os alunos terem esse cupom de desconto em compras. Aí o pessoal que trabalha comigo, da minha equipe, queridos maravilhosos, estão colocando agora lá no link da bio, sabe? Naquele botãozinho assim, que é o único link possível no feed do Instagram, a apresentação do curso com mais detalhes, assim. Porque tem mais coisa que eu falei que são necessárias e que eu vou ensinar. Uma coisa importante também, dos óxidos, né? Como eu tô trabalhando muito com óxido, quem já fez workshop comigo sabe que quando eu ensino em Gob, Slipcast, Nericome, eu sempre falo assim, olha, faz com corante, porque você vai ver a cor verde musgo, você vai ter a cor verde musgo, vai dar tudo certo. Porque o óxido, eu adoro trabalhar, mas você precisa conhecer o material, porque além da cor, ele tem outras propriedades que pode afetar a fusibilidade do seu material, pode afetar a granulometria, uma série de situações. Então, você tem que conhecer os óxidos. E aqui eu trabalho muito com óxido. E eu acho que explorar essas possibilidades de uma linha mais nítida com manganês, de um esfumaçado com o cobre, isso é o grande barato, né? Então, eu resolvi gravar uma aula só sobre óxidos e falar das propriedades de cada um e tal, inclusive sobre a questão da toxicidade, que é preocupante, como você se proteger, como você evitar de se expor a isso, essa é uma série de coisas. Então, bom, enfim, aí clicando no link da bio, você vai entrar na página do curso com tudo explicado. O tempo de garantia, se você entra, olha, fala assim, isso aqui não é pra mim, é o tempo legal, até 7 dias, você pode se arrepender, pode não gostar, certificado, a gente emite direitinho, então tá tudo certinho, tá bom? As mentorias, o canal de contato direto comigo, que é o telefone que ninguém acredita, às vezes eu mando mensagem de voz, hoje mesmo as mensagens que eu respondi foi tudo de voz, porque eu tava dando acabamento em umas peças. Eu falei, enquanto eu tô dando acabamento lá com a esponja, mão molhada, ao invés de ficar pegando no celular pra digitar, eu vou gravando. A pessoa, não, acredito que é você. Claro, é técnico, né? Eu que respondo. Então, tudo isso tá especificado lá. Agora, perguntem. O que vocês querem perguntar? O curso vai ficar disponível depois, a gente tá vendo ainda como que vai fazer, tá bom? Mas até dia 3 tá disponível lá pra vocês saberem, tá? Perguntaram do bolo, né? Ai, Cléia, que bonitinha. Obrigada pela admiração. Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar, então é isso que eu quero. Nil, você tá aqui, fofa. Tá bom? Horários e dias e quando começa. O curso funciona assim, olha. Ele tem as videoaulas que ficam gravadas e você vai assistir no seu tempo, no seu momento. Elas ficam na Hotmart e tem um sistema legal que você vai controlando o que você já assistiu, o que você não assistiu e tal. Beleza. A cada 15 dias, a gente tem um encontro ao vivo. Então, esse encontro
nós chamamos de mentorias. São tematizados e todos os alunos podem participar de todas as mentorias, mesmo que não seja o tema do seu curso. Então, tem mentoria sobre queima, mentoria sobre modelagem, sobre esmaltação, sobre monoqueima. Ontem, aliás, a gente teve uma mentoria maravilhosa com a Maíra, da Maiai, do perfil. Conheçam o perfil dela, que vale super a pena. Ela é designer, é aluna, talentosíssima, ceramista, maravilhosa. E ontem ela ensinou a gente como organizar uma mesa para você participar de um bazar, de uma feira, de uma exposição. Lindo o trabalho, ela é super querida. Ah, eu ia até comentar também e acabei passando. Nas referências, a Maíra falou de um livro, Roube como um Artista. Quando a gente tava falando sobre cópia e tal, eu ia falar isso e esqueci. E hoje eu encontrei esse livro, tem disponível o PDF gratuitamente na internet. Então chama Roube como um Artista, que ele fala dessa questão da inspiração, da cópia e tal. Porque ela tava falando assim, quando eu convidei ela para participar, eu falei, se você não quiser mostrar suas fotos da sua mesa para o pessoal não copiar, ela falou, não, tem mais aqui que copiar, porque é legal mesmo. Ela falou do respiro, então é isso. A gente tem essas mentorias quinzenais pra gente trocar figurinha, para aprender. Elas são tematizadas no sentido da gente conseguir se preparar antes. Os alunos mandam as perguntas, eu preparo o material para ficar uma coisa bem legal. E também tem um canal de contato comigo. Então, é assim que funciona o curso, tá bom? É assim que começa na hora que você quiser. Quem se inscrever agora tem essas ações de lançamento, que tá tudo especificado lá. Ah, Germana, o que foi isso na minha mão? Não vou contar, não. Isso aqui é bastidores. Eu me cortei, mas logo vai melhorar, tá? Aí vocês podem... Ai, Paty, você imagina você com a sua delicadeza das joias, você fazendo essas peças, essas transferências nas joias. Aí eu tô pensando também um jeito de organizar uma galeria visual. E compartilhar as peças que vocês fazem. Por favor, eu sempre peço para os alunos, me manda pelo WhatsApp, que fica direto comigo, ou publica e me marca. Eu não vou prometer para você que eu vou olhar de todo mundo todo dia, porque é muita gente. Mas se você me marcar, com certeza eu vejo. Ou se você me mandar pelo WhatsApp, com certeza eu vejo. E é muito legal a gente trocar. E eu tava conversando hoje com a Ana, com quem eu trabalho, um jeito da gente conseguir organizar, de ter mais troca de interação com os materiais que os alunos produzem. Porque imagina que fonte referencial maravilhosa que não vai ser pra gente. Então, tem mais a que compartilhar mesmo, por favor, tá bom? As aulas são gravadas, sim. A Ceramic Art Gobi, as aulas ficam gravadas e aí você assiste no seu momento, tá bom? Obrigada, Germana. Ai, foi legal mesmo. A Germana tava na mentoria de ontem. Gente, foi emocionante. Foi muito legal mesmo. O Insta dela, passo, é Maiai. Peraí, ó. Ai, não consigo. O Insta dela é assim, ó. Maiai. É isso. É lindo o Insta dela, tá? Quem mais? Então, vocês... Estela, você já começou a assistir o curso? Ai, e eu ainda não terminei o seu curso, não. Eu tô assistindo, mas não terminei. Uma é aluna da outra, que é o maior clube do Luluzinha. Vocês têm alguma pergunta relacionada especificamente à temperatura de queima? E pode fazer a transferência e queimar desde 740 graus até 1300. Depende do material entintável que você usar. A Flávia Santoro fez o curso comigo lá em Goiânia e ela fez as transferências de imagem e queimou no forno a gás com sal. E vocês não têm noção das peças maravilhosas que ela fez. Então, temperatura de queima diferente, tipos de queima diferente. Gás, lenha, elétrico, com sal, com soda. Vai ficar muito legal, tá bom?
As impressoras. Eu já vou te falar agora, Jardim de Rosa, das impressoras. Isso é uma coisa, assim, que muita gente pergunta e eu não guardo segredo, não. E se é isso que você quer saber, também não precisa entrar no curso só para saber isso, que é uma informação muito simples. Que impressora que a gente precisa? Quando você vai fazer uma transferência a partir de uma cópia laser ou uma transferência que você vai usar a impressão só como suporte, precisa ser uma impressora a laser de boa qualidade, ponto. Porque isso aqui você vai usar, você vai aplicar a solução intintável e depois você vai descartar. Quando você vai fazer a transferência direta, que é essa imagem que eu mostrei, essa imagem aqui, que eu vou precisar do toner da impressora na cerâmica para esse toner ficar impresso, aí você precisa de uma impressora a laser cujo toner tenha um alto teor de óxido de ferro. Você não vai precisar ficar andando de loja em loja de reparo de impressora e máquina Xerox, igual eu fiz, para ficar testando, pedindo por favor, pagando para eles imprimirem para eu ver qual modelo que é melhor. O modelo que tem um maior teor que eu conheço é da HP, os modelos antigos. Então, é a marca HP, impressora a laser, e as mais antigas, 127, MN, são os modelos que tem isso. O único problema é que são modelos antigos e você só consegue os cartuchos manufaturados. Então, o ideal é você conseguir o cartucho original para conseguir fazer esse tipo de impressão, tá? Que mais que eu posso te falar? As máquinas de Xerox antigas, elas também, da HP, elas também têm essa capacidade. Então, como Vinhedo é uma cidade muito grande, tem lugar aqui que tem máquina de Xerox antiga, da HP. Então, eu vou lá e peço para eles fazerem o Xerox para mim. Aquelas antigonas mesmo, que fica rodando assim, tá bom? O livro é bom mesmo. Então, o que mais que vocês vão perguntar aqui sobre impressão? Ai, obrigada, Kátia. Já tá vendo a aula do curso. Não, a jato de tinta é uma impressora que ela não dá essa possibilidade. Porque é o seguinte, quando você tem uma impressora laser, a impressão, ela dá esse brilhozinho aqui, ó. E é esse brilhozinho que é o acrilato, que é um tipo de um plástico. E é ele que vai repelir o material entintável e conseguir fazer o material ficar só no meinho. E a jato de tinta não dá essa possibilidade. A impressão a jato de tinta, eu ensino a usar esse material na transferência carbônica. Porque na transferência carbônica você pega qualquer impressão de qualquer impressora, na impressora da tua casa, colorida, desenho, folha de revista, você transforma ela numa folha de carbono. Aí você consegue qualquer impressora. Por isso que é legal entender as diferenças e os materiais, a estrutura, tá bom? O nome do livro, Heloísa, é fácil, ó. Paul Scott, transferência de imagem, 500 prints em cerâmica. E esse aqui é Confrontational Ceramic, tá? São esses livros aqui, beleza? O curso, Gisvana, vai no meu feed. E aí tem o botãozinho ali em cima, que é um link, que é o único lugar no Instagram, tem a minha foto, embaixo da foto tem um link. Clica no link que você vai ver o curso, tá bom? Euri, querido, beijo. Bom, gente, é isso. Eu passei 5 minutos e eu gosto de ser pontual. Então, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Na página de venda, que você clica nesse botão aí do link da minha bio, vocês vão ver que ali tem um WhatsApp. Não é máquina. Tem gente que escreve assim pra mim.
Eu sei que eu tô falando com a IA, mas eu gostaria de perguntar, não é IA. Eu respondo as perguntas técnicas lá nas perguntas sobre o curso, as questões de conteúdo, é a Vanessa que responde. Se precisar, ela liga, faz chamada de vídeo, tá bom? É gente de verdade conversando, tá? Vai ficar gravado sim, Silvia. Se vocês quiserem assistir de novo, fiquem à vontade. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. E agradeço demais a confiança de vocês e o carinho e a companhia. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau.